Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com Marcos Vinícius, da Léo Madeiras. Muito obrigado, Marcos. É um prazer recebê-lo. Obrigado você pelo convite, prazer é meu. A gente tem uma pergunta clássica aqui no podcast, que é: quem é o Marcos na fila do pão? Se apresenta aí para a galera. Marcos é um carioca, 45 anos, casado, como diz minha esposa, muito bem casado. 2 filhos, 2 adolescentes, uma pessoa simples, uma pessoa que gosta de gente, que gosta de pessoas, curioso por natureza desde sempre, que está sempre buscando aprender e contribuir. Bacana. Onde que você nasceu? Conta um pouquinho da sua história. Eu sou carioca, né? Cresci, né? Passei grande parte da minha adolescência no subúrbio do Rio, né? No Meia, que hoje a gente escuta tanto com vários programas aí falando tanto do Meia. Na época não era tão famoso assim. Mas com a preocupação sempre, né, da minha família, eu falo dos meus pais, sempre de investir em educação, né, desde o início. Então, estudei num dos melhores colégios do Rio de Janeiro, em termos de formação, essa coisa. Nós temos São Bento, colégio super tradicional. E fui buscando aí, com o tempo, abrir um pouco minha cabeça, além do que é aquela coisa técnica da matemática, a escola é muito forte nisso, mas desenvolver mais um pouco com a área de humanas, né? Essa coisa de um pouco de se descobrir, né? E descobrir os demais também. Tinha muito isso. Eu sentia dessa formação tradicional a gente muito encapsulado, sabe? Né? Já tinha quase que um passo a passo do sucesso, as pessoas olhavam um pouco assim. Esse negócio nunca pegou muito comigo, nunca foi muito a minha cara, era mais da abertura e entender o que o mundo pode dar pra gente. Bacana. Tinha sempre fala, era o de humanas e o de exatas, né? Então, você era o cara de exatas, você acha que isso meio que te predestinou a ser CFO? Olha, isso com certeza foi uma componente muito importante, né? Essa coisa desde sempre você fazer conta de cabeça, conta rápida, entender. Você olhar uma planilha que pode ter 300 números e fala, eu acho que esse aqui não tá legal. E realmente não tá. Essas coisas sempre ajudaram, né? Mas o CFO, posso falar o CFO hoje, mas o CFO de muito tempo já, ele tem que ter um canal de comunicação muito aberto com a organização inteira para ser um bom CFO, né? Eu acho que hoje, cada vez mais com as novas tecnologias, a parte técnica vai ficando muitas vezes para um segundo plano, e o que vai fazer a diferença é você mobilizar toda a organização em prol de um objetivo comum. E o CFO, às vezes, né, muitas vezes, traz aquele argumento quase que demolidor, que é, olha, o retorno é esse, olha, a gente vai ter tanto de receita, olha, são tantos clientes a mais, olha, né, é um produto novo, olha, é um novo segmento. Então, tudo isso vai fazendo com que todo mundo se encante um pouco mais com as ideias, normalmente, né, um pouco de dados para isso. E você contribui, então, para essa coisa de dar liga, né, dentro da organização. Você fez São Bento, né? Colégio São Bento. Colégio São Bento. E aí do São Bento, eu acho que o São Bento é meio que semelhante ao Rio Branco que tem em São Paulo, de ser tradicional e ser bem puxada a educação, assim, né? E você estudou o quê? Faculdade? Olha, do São Bento eu fui fazer administração, fiz administração na UERJ, né? Depois, por conta do trabalho, fiz ciências contábeis também. Para mim acabou sendo um curso curto, né? Só de 2 anos, dado que eu já tinha administração. E mais para frente, nessa coisa da evolução da carreira, onde eu, pelo menos, né, comecei com uma carreira muito técnica, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, chegou um momento que eu falava, eu preciso ampliar meus horizontes. E fui fazer um MBA fora do Brasil, no Instituto de Empresa, né, que foi algo assim para me dar um cunho, uma visão um pouco mais estratégica das coisas, entender um pouco mais o que é o lado do empreendedorismo. A escola fala muito disso.
E, de novo, uma super escola. Na época era ranqueada como top 5 da Europa, né? O MBA lá. Foi muito Caramba. bom. E qual que foi essa escola? IE, Instituto de Empresa. Fiquei em Madrid. Em Madrid? Ah, legal. E aí sua conexão com Madrid. Foi aí que começou. Aí começou minha conexão em Madrid. Bacana. E aí dentro desse escopo, né, que você foi, dessa trilha, né, que você foi caminhando ali, qual que foi o primeiro emprego? Qual foi o estágio? O que você fez? Eu, pelo meu pai, depois que eu fiz 18 anos, ele falou, olha, você tem que começar a trabalhar, bichão. Tá na hora, né? Você tá na faculdade, a vida não é só estudar e chopada, né? Tem muita chopada no início, especialmente no primeiro ano. E aí eu comecei fazendo um estágio na IBM ainda. Ah, que legal. Fui para uma área de leasing da IBM, ficava ali na praia de Botafogo. Na época a IBM não tinha se mudado totalmente para São Paulo ainda, né? Tô falando lá de 97, olha aí, tô ficando velho, hein? E foi muito bacana, porque cara, com um ano de estágio... Eu acho bem mais difícil o carioca se destacar no mercado de negócios, porque tem muita praia por perto e tem muita chopada. Então, você falou, o escritório era perto da praia de Botafogo, então é muito difícil. E quando você vê os caras que se destacam, eles se destacam muito, né? Então, tipo, pega o trio lá, o Marcel Teles, o Jorge Paulo e o Beto Sicupira lá. Então os caras, tipo, vão sai de lá para dominar o mundo, né? Que tem sempre que passar pelo desafio, o trabalho e a praia muito perto, né? Mas, Dani, a vida é um equilíbrio também, né? A vida é um equilíbrio. A gente tem que ser... Não tem o lema work hard, play hard. Então você também tem que curtir a vida, né? No fundo é isso. E o Rio de Janeiro proporciona isso, né? Apesar de muita gente às vezes ter a ideia da praia, você vê o pessoal correndo de manhã, de tarde, de noite, sempre tem gente na praia fazendo alguma coisa. A galera trabalha muito também, né? Tem que correr atrás, Mas então, a minha carreira começou lá como estágio, foi bem, assim, era uma empresa gigante, né? 100 anos e tal. E eu me senti um pouco uma engrenagem dentro de um negócio gigantesco, sabe? Sempre procurei dar meu melhor, entender o que as pessoas esperavam de mim, o que era de expectativa. E no prazo de 1 ano eu fui efetivado. Eu lembro que na faculdade fui um dos primeiros a ser efetivado dentro de uma empresa de fato, sabe? Legal. Foi muito legal, mas para ser bem honesto, o meu trabalho não tinha nem mudado tanto assim. E eu continuava com esse sentimento de que era uma engrenagem, uma coisa assim muito pré-moldada dentro de um quadradinho. E isso não combina muito comigo, né? Tem mais uma pegada de querer entender o conceito das coisas, buscar mais, né? Rodar muito. E aí eu decidi ir para a consultoria, né? Foi aí que apareceu o Arthur Andersen, uma pegada de finanças, a consultoria financeira e tributária, esse era o nome. E acho que vale a pena mencionar aqui também, apesar de já ser um funcionário e tal, né, dentro da IBM, ou seja, muita gente pensaria, nossa, você já está encarreirado, né, segue esse caminho. Eu saí para ser estagiário de novo, abri mão lá para ganhar metade do que eu ganhava, mas fazer uma aposta que é aprender mais, conhecer mais e tal. E foi maravilhoso para mim fazer esse negócio. Acho que todo mundo que está ainda no início, né, nos seus 20 e poucos aí, o principal objetivo não pode ser ganhar dinheiro, o principal objetivo é você aprender, conhecer gente bacana que possa te aportar, e trago muitas conexões dessa época da vida até hoje, assim, graças a Deus. Acho que esse ponto que você tocou é muito importante, né? Porque tem muita gente hoje, o jovem principalmente, né? Que o cara primeiro não quer estudar. O cara não quer ir para a faculdade. Ele fala que ele aprende muito mais com cursos técnicos. É uma verdade. Acho que assim, a faculdade de 4 anos, 5 anos, acho que tem, sei lá, no futuro talvez, poucos cursos serão bacharelado. Mas aí eu acho que é a evolução desse mercado. Mas o jovem fala, eu vou fazer curso técnico e eu quero sair do curso técnico já ganhando muito dinheiro, ganhando bem. E o cara, tipo... não fez nem o prezinho, né?
E aí essa observação que você deu, eu acho que é essencial, que o cara tem que sair dali buscando conexões e buscando aprender, entender como é que é o jogo, né? A vida ensina, né? A vida ensina. A gente pode querer um monte de coisa, mas a vida vai ensinando pra gente. Eu acho que a expectativa ela vai se adaptando à realidade e vai te dando novos caminhos, né? Acontece assim com todo mundo no final das contas. Então, eu honestamente nem critico muito que a pessoa comece assim, mas com o tempo vai pegando como é que a coisa funciona e vai correndo atrás. Eu acho que faz parte do amadurecimento de cada um, né? E faz parte da evolução do outro lado também, né? Eu dou razão para eles também. Os cursos podem ser muito melhores do que são hoje em dia. Fico pensando na época que eu fiz faculdade, é quase a mesma coisa como é hoje. Né? Então, nossa, tem uma evolução enorme para ser feita aí também. Eu digo frequentemente que faculdade de publicidade hoje é faculdade de história. Porque nada do que tem lá acontece hoje no mercado de forma palpável ali. Quando a galera vem fazer estágio aqui, a gente fica pelo menos uns 6 meses dando curso técnico para ter algum alinhamento, porque senão não acontece. Então isso é ótimo, imagino todo mundo super agradecido aqui a você, ao seu time e tal, né? É muito importante nesse início da carreira a gente sentir que a gente está se desenvolvendo. Tem que ter essa certeza, né? Então é isso. Eu vi até uma pesquisa um tempo atrás que remuneração não era o principal fator da pessoa continuar no trabalho ali. O principal deles era desenvolvimento. Então, o cara quando sentia que deixou de se desenvolver naquela empresa, ele geralmente pula do barco. É bem isso mesmo. Tem que estar feliz onde você está, né? É sempre uma troca. Bom, e aí você foi para a consultoria, como que chama? Henderson? Para Arthur Andersen. Que depois teve a fusão com a Deloitte aqui no Brasil, foram 7 anos. E aí você trabalha com projeto. Né? Uma pressão danada, ainda mais eu estava trabalhando no escritório do Rio de Janeiro, falar que eu comecei. Então eram muitos projetos com pouca gente. Aí você pode, uma equação é uma só, você trabalha pra caramba, né? Você deixa de ser senhor do seu destino, estuda muito e viaja esse Brasil inteiro. Basicamente o que eu fazia chama de due diligence. Então, para quem não sabe, né, era uma diligência sobre as empresas que normalmente eram alvo de aquisição, ou seja, meu cliente era alguém que estava querendo comprar uma empresa e falava: MV, vai lá e vê se essa empresa tem algum problema e de quebra se tem alguma oportunidade aí que a gente possa estar buscando, porque eu estou trabalhando aqui um valuation, né? Estou num processo aqui de aquisição e isso traz elementos importantes sobre o valor que essa empresa pode ter para a gente de fato, né? E foram 7 anos assim. 7 anos assim. E aí foram diferentes segmentos, né? Poxa, eu estou falando de tudo um pouco, né? Óleo e gás, telecomunicações. Então fiz bastante coisa. Eu era um dos pontos focais de telecom dentro do escritório do Rio de Janeiro. Mas fiz varejo, cheguei a fazer trabalho com seguradora, com banco, hotelaria. Nossa, muita coisa diferente. Siderurgia. Foi muito bom. Basicamente você mexer na gaveta do cara, né? Ver o que tem escondido ali dentro, né? E sabe que essas coisas eu acho que de certa maneira acabam moldando um pouco o nosso comportamento, sabe? Porque a dificuldade que normalmente você tem, você chega como um intruso. Essa é a verdade, né? E aí você vê aquela coisa que eu te falei um pouco do CFO, né? E eu acho que eu carrego isso comigo até hoje. Você tem que, num curto espaço de tempo, de alguma maneira, ganhar a confiança daquela pessoa para falar: eu estou aqui igual você trabalhando, né? O importante é a gente colocar a verdade sobre a mesa e as pessoas podem te ajudar ou te atrapalhar. Então, quanto mais ela tiver do seu lado para construir um negócio bacana, no final acaba sendo melhor para todo mundo. Né? O objetivo do cara é vender a empresa, né? Então, ele tem que colaborar, né? Mas muitas vezes o colaborador que está lá dentro não quer uma mudança. Então, esse tipo de resistência eu vivi aos montes. Mas, de novo, era sentar e falar: olha, vai acontecer de um jeito ou de outro,
né? Por um lado. E segundo, quanto mais contribuir, melhor, né? Sempre a pessoa já sabe de antemão o que está acontecendo, né? Você traz para o seu lado. Então foi muito isso, assim, sabe? Um pouco de conquistar, né? Conquistar e trabalhar junto. Essa sempre foi a palavra de ordem, assim. E o que envolve um valuation? Quais são os fatores ali que precificam uma empresa? Eu já vi, a mais simples ali é faturamento vezes 5. Nossa, você começou pelo final. O final que eu digo é o resultado, né? 5 anos, né? Quanto vale, né? Mas envolve muitas coisas, né? Envolve muitas coisas. Primeira coisa tem a ver com quanto de resultado essa empresa é capaz de gerar no futuro. E quando você usa a palavra futuro em qualquer frase, obviamente vem embutida uma incerteza enorme, né? E é onde as pessoas mais divergem, né? Então é muito importante você estar conectado com o mercado, entender o mercado para poder fazer uma boa projeção. E aí a projeção não é simplesmente pegar a célula do Excel e arrastar aquela formulinha, né, 10 anos para frente e falar, fruta, tá pronto. Não, tá muito longe disso, né? Você tem que entender as possibilidades que tem de crescimento em novos mercados, ou novos segmentos de clientes. Isso é que faz a coisa mais bonita, que são os projetos que você agrega para fazer esse negócio acontecer. Um valuation bem feito, olha muito mais que receita e vendas, né? Um valuation bem feito, aqui na minha opinião, já tendo feito alguns e participado de tantos outros, tem a ver com geração de caixa. É uma coisa que o pessoal às vezes se esquece. A maioria das empresas tem um pouco mais de dificuldade de entender e domar esse bichinho, né? Mas a verdade é que é ele que manda na situação toda, viu? Então você tem que ser capaz de entender como é que esse negócio gera caixa, a partir de que momento você tem uma situação de geração de caixa constante, né? Voo de cruzeiro. E depois esse é o lado principal, assim, que eu falo projeção de futuro. Aí tem um segundo lado que você tem que agregar. Então tudo isso soma valor à empresa, né? Então vai somando geração de caixa por conta do crescimento, por conta de novos negócios. Você pode melhorar a rentabilidade do negócio. Se você já tem um outro negócio, quais são as sinergias que você pode buscar? Então você fala de redução de custo e de despesa, seja na empresa que está adquirindo, ou seja na empresa que está sendo adquirida. Então tudo isso entra na conta, né? Então você melhorou a rentabilidade, aumentou o bolo, né? Quanto gerou de caixa, isso vai trazer o valuation para você, né? Quanto a empresa vale hoje. Tem um outro capítulo que também tem muita gente que esquece, que é quais são os passivos que essa empresa tem, carrega, que podem surpreender a gente aí, que é uma surpresa ruim, alguém bater na nossa porta aí. Tem um boleto aqui para você, né? Cara, tem um boleto da Receita Federal, né? Porque tem uma coisa diferente. Ou, às vezes, acontece também, né? Tem alguma disputa sobre uma marca e você tem que mudar a sua marca porque, na verdade, tinha outra patente registrada aquele negócio. São coisas que, né, não se fala muito, muitas vezes, mas que você também tem que buscar. Isso tem um valor, um risco, e isso faz com que você vá reduzindo o valor daquela empresa também, né? Depois você joga essas duas fórmulas juntas aqui e fala, olha, para mim isso vale até tanto. E aí vem outra coisa que pouca gente faz, né? E é até engraçado você ver quando você está intermediando um negócio, na hora você consegue identificar que aquele sujeito é o apaixonado pela ideia. Uhum. Eu quero comprar de qualquer jeito, né? E escuta pouco muitas vezes, e acha que tudo vai dar certo. Eu não faço valuation sem ter pelo menos 1 ou 2 anos onde as coisas alguma coisa vai dar errado. Uhum. Porque a vida é assim, a gente vive em ciclos, né? Não é só céu de brigadeiro.
mas muita gente acaba não fazendo isso, né? Então, sobre esse valor também sempre dá um desconto para essas incertezas, até porque a gente vive no Brasil, mora no Brasil, né? A gente sabe bem o que é isso, é fundamental para chegar num bom valuation, viu? Aquela que se existe uma certeza no Brasil é que haverão incertezas, né? Acho que... Exatamente, exatamente. E normalmente as incertezas acabam mais atrapalhando o nosso plano de negócio do que ajudando, né? Muito se questiona, né? Se fala sobre branding e o valor da marca dentro de uma empresa. Como é calculado ali o valor da marca nesse processo? É super difícil calcular esse valor da marca. Super difícil. No fundo, qual é a atratividade que aquela marca tem sobre o negócio em si que está crescendo, ou se eu pegar esse selo, digamos assim, e colocar em novas linhas, né? O quanto que isso traciona. Essa é a maneira como eu particularmente faço um valuation de marca. Tem gente que explora isso de outra forma, né? Acha que a marca em si faz uma conta em função, seja de buscas no Google, seja por um recall, e aí tem outras equações. Mas para mim é um intangível tão grande, que eu falo que é muito difícil pagar por isso no dia de hoje, né? E mesmo as marcas, aí de novo né? Acho que é um pouco o papel do CFO, a gente também tem um caráter às vezes um pouco mais conservador, né? Acaba jogando esse papel até para ter essa dualidade positiva de troca, né? Com o pessoal de marketing, vendas, muitas vezes com o próprio CEO, né? Para fazer esse cálculo e falar quanto é que valem as coisas no fundo, né? Então a gente sempre... Eu prefiro muito mais pensar na atratividade em termos de conversão de clientes e negócio de fato do que uma coisa mais etérea, viu, Dani? É aquele potencial de geração de caixa, né? É basicamente isso. Quanto que isso vai virar de dinheiro, né? Acho que é o ponto principal, né? Mas está muito ligado, a marca você pode acelerar ou desacelerar como você quiser, eu acho, né? Depende dos executivos que estão lá, depende do momento de mercado também, é a combinação de vários fatores. Então, você falar de quanto vale uma marca sozinha, vale dependendo do momento que você está e da força que você quer colocar nela. Para mim sempre foi isso, sabe? É um tema, muita gente trata como algo assim mais perene e é maravilhoso você ter marcas, né, que estão aí há 100 anos, né, 50 anos, mas na minha visão ainda é muito circunstancial, viu? É o que o momento está representando ali, né? Isso. Eu vi uma vez um cálculo que era baseado no investimento de mídia com 10% de retenção. Então, geralmente era aquilo que mais ou menos o cara colocava, deixava de recall. Você já ouviu falar disso ou isso é balela do mercado? Eu acho que essas métricas mágicas de verdade a gente deveria usar só como um primeiro rascunho. Tá. Né? No fundo é o que a empresa já fez, do que ela investiu, quanto teve de retorno, né, sobre o que ela gastou em mídia. Isso contribui. Isso que vai trazer, no final das contas, a conta de quantos clientes mais compraram, quanto que eu rentabilizei de fato. Então, cada caso é um caso. Não tem fórmula mágica, não. Eu tenho uma teoria da conspiração que, uma época eu li a biografia do Steve Jobs, e li um livro que é muito interessante, que é escrito pelo Bill Gates, que é A Estrada da Informação. Era um livro, na época, era um livro de 20 ou 25 anos atrás, assim, e ele dizia como que seria o futuro. E aí, tipo, eu já estava no futuro e tudo aquilo que ele disse tinha acontecido. E dentre as coisas que tinha acontecido, ele tem no livro, quem até tiver a oportunidade de ver esse livro, agora eu não sei precisar a página, assim, mas ele tinha um protótipo de um computador de bolso. Então, o que é isso aqui? Com tela, não tinha botão e tudo mais, igual era o BlackBerry lá, né? E aí, isso acaba acontecendo
bem no momento que o Steve Jobs volta para a Apple. E um dos maiores investidores da Apple, na época, havia sido o próprio Bill Gates. Então, a minha teoria é a seguinte. A Microsoft tinha o projeto, já tinha aquilo funcionando. Tem até... Eu acho que no livro do Steve Jobs ele fala que eles participaram de um jantar e tal, e o cara da Microsoft ficava contando o que eles tinham, e dentre essas tagareladas, o cara contou sobre o computador de bolso. Então a minha teoria é que o projeto era da Microsoft, e eles lançaram como Apple, porque a marca tinha muito mais valor para vender, muito mais... ela era muito mais atrelada à tecnologia de ponta do que a Microsoft naquele momento. Então, enfim, é uma teoria que converge com o momento da marca. Que se isso é lançado pela Microsoft hoje, teria talvez o mesmo peso ou um peso semelhante ali da Apple. Já ouviu falar disso? Nunca tinha ouvido falar nessa história, né? Nem nessa possibilidade do Steve Jobs ter de alguma maneira roubado essa ideia e construído isso na frente da Microsoft. A verdade é que dentro dos grandes grupos todo mundo conversa e se fala, né? Uhum. Muitas vezes é quase telemetria você pensar no lançamento de uma nova tecnologia, porque como já está todo mundo mais ou menos conversando e correndo atrás, depois que tem o MVP, o negócio testou, funciona direitinho, você vê que a sucessão de lançamentos é coisa de, às vezes, semanas de um para o outro, né? Uhum. Então, tá todo mundo em sintonia e querendo sair na frente e fazer seu melhor. Mas não conhecia essa história, não. Eu não acredito que ele tenha roubado. Eu acredito que eles fizeram um acordo, e como a Microsoft era um dos investidores ali maiores da Apple naquele momento, acho que eles falaram, cara, vamos lançar isso aqui como Apple ao invés de lançar como Microsoft. Então acho que foi uma troca ali, sabe? Pode ser, para testar em outro lugar, né? Um lugar mais de inovação. Pode ser, não conhecia essa história, não. Bom, e aí da consultoria, você foi para onde? Então, na consultoria, você chega um momento da consultoria onde você começa, no meu caso, né, ser promovido a gerente. E aí você começa a ter um outro papel. É um papel menos esse, como eu comentei, técnico de valuation e tal. E você tem um papel também já de vendedor. Uhum. Né? É uma experiência incrível você poder vender consultoria, estar à frente. Aí você começa a dar mais palestras, apresentar os temas, né? E eu, naquele momento ali, já passados 7 anos, e com essa mudança também, eu falei, olha, é muito legal, mas não é o que eu quero me dedicar a fazer. Uhum. Né? Não acho que eu seja um super vendedor, e não é esse caminho que eu quero, que é o caminho que você trilha para virar sócio dentro da consultoria. E aí surgiu a L'Oréal numa conversa muito bacana, né? E fui lá para... Era uma posição nova, né? Para ser gerente de planejamento tributário, esse era o nome, não existia então esse cargo dentro da L'Oréal do Brasil. E fui assumir esse desafio, né? Foi uma segunda escola para mim, né? Porque você cair... Eu tinha muito medo quando eu entrei, e falei, puta, será que eu vou ser mais uma engrenagem, como eu me via, né, 7, 8 anos atrás dentro de uma IBM, um negócio gigante? Mas a L'Oréal tinha uma coisa muito bacana, que eu acho que está muito ligada à cultura francesa, né? As decisões são muitas vezes acontecem dentro de pequenos comitês. Uhum. Né? Então você pega pessoas que têm skills, vivências, responsabilidades dentro da empresa diferentes e fala, vamos debater esse assunto e vamos escolher o que a gente vai fazer, vamos decidir aqui junto. Isso é de uma riqueza espetacular, né? E ao mesmo tempo exige muita habilidade política, uhum, para entender e você conseguir coadunar os diferentes interesses em prol daquilo que você acredita que vai ser melhor para a empresa, né? Você acha que esse comitê para decisão é herança da República? Pode ser, eu nunca parei para pensar sobre essa ótica, mas pode ter alguma ligação com isso, sim. Fato é que o modelo funciona, sabe? O modelo funciona.
As pessoas às vezes ficam um pouco frustradas, assim, porque quando você entra num debate, numa discussão, você leva mais tempo. Uhum. Invariavelmente você leva mais tempo, né? Nem tudo são flores, a gente tem que botar sempre as duas coisas de maneira muito clara, né? Mas, por outro lado, quando você sai do outro lado, você já está convencido de que realmente é o melhor caminho e você já escutou todo mundo e a coisa normalmente funciona. E aí eu me lembro de projetos do tipo, dos mais variados, né? Poxa, como é que a gente vai fazer com a nossa malha logística, onde construir o nosso CD? Então, nossa, eu sentava muito com o pessoal de logística nessa época, né? De operações também. Depois a gente falou, a L'Oréal tinha comprado a marca The Body Shop, né? Lá na Inglaterra. E caiu para mim e falou, puta, vamos ver aqui se vale a pena trazer a marca para o Brasil ou não nessa época. E quando a gente fazia, né, price point, nossos concorrentes, a gente comparava muito com um grande franqueador de cosméticos aqui, que a gente achava que tinha algumas similaridades no apelo de alguns dos nossos produtos. A gente falava, putz, nosso price point está muito acima e tal, e na época a gente decidiu não fazer. Olha que interessante. Não valia, a gente decidiu não fazer naquela época, falava, pelo contexto não vale a pena trazer no Brasil. E acabou mais para frente se descobrindo outros caminhos para trazer a marca no Brasil, né? Com produção local, através da aquisição de uma pessoa que já vinha fazendo algo muito parecido com o The Body Shop fazia lá fora. Mas tudo, de novo, é momento, né? E mais para frente... Vou falar um pouco mais dessa marca, porque eu acabei topando com ela quando eu estive no Chile. E aí foi muito interessante, porque tinha uma decisão mundial de não entrar em novos países nessa época. E a L'Oréal nesse mercado chileno já era, né, o número 1 com diferença, uma participação de mercado bastante expressiva dentro do mercado de cosméticos chileno. E a gente precisava trazer novas marcas se a gente quisesse continuar crescendo, né? E aí vem muito aquela coisa da relação que você vai criando ao longo dos anos, né? Então, o CFO mundial da marca eu já conhecia, porque a gente já tinha trabalhado juntos antes. O meu chefe do Chile, ele era britânico, então tinha algumas conexões com a marca também. A gente falou, olha isso aqui, o mercado chileno tem uma tendência a algo de luxo também, bem nichado, mas como é muito concentrado, você não tem grandes custos de distribuição, então funciona super bem para rentabilizar. A gente falou, puta, vamos trazer esse negócio para cá. Mas tem a decisão mundial. Eu falei, mas a gente começa pequeno, não vai atrapalhar ninguém, vamos embora. E conseguimos fazer o lançamento e crescer. A marca ficou uma marca super bonita dentro do mercado chileno. Então também tem muito isso, eu acho que quando a gente está dentro de uma grande corporação, e graças a Deus tive espaço para fazer isso dentro da L'Oréal, que é você empreender dentro de uma empresa. Né? Se você acredita na ideia, se você vê que esse negócio pode dar resultado para a empresa, bota energia, né? Guarda um pedaço importante aí do seu tempo para fazer acontecer. Cada posição que você senta, você tem que sentir que você está deixando um legado. Assim, todo lugar que eu passei, eu falei, nossa, tem que ter um antes e depois do MV, porque senão, por que eu estou aqui? Pode botar qualquer pessoa, né? Tem que fazer meu melhor e buscar realmente mudar, fazer diferente, sempre em prol do que a empresa tem de valores e tal, né? E eu acho que isso foi o que gerou maior reconhecimento ao longo dos anos, sabe? E aí uma coisa foi levando a outra. E é engraçado, porque às vezes você é chamado para fazer coisas, Dani, que você fala, puta, não queria fazer aquilo. Não queria. Tiveram 2 passagens da minha vida assim, né? Uma foi, caramba, tinha um problema grande na filial com contabilidade. Tinha acabado de me formar em contabilidade, mas por outra razão, não que eu quisesse ser o contador. Mas aí o CFO virou para mim e falou, poxa, você está indo super bem, a gente tem confiança em você, você tem CRC, né? Pô, vai lá e resolve o problema para a gente. Eu falei, caceta. Os contadores que me desculpem, não foi o trabalho que eu mais gostei de fazer. Me sentia muito longe do negócio, estava sempre buscando uma reaproximação com o negócio.
Mas a missão era muito clara. Eu tinha que trabalhar com o pessoal de consolidação da França, porque a relação estava bem estremecida. Eu tinha que trabalhar com o pessoal da auditoria externa, porque tinha uma relação estremecida. Eu tinha que melhorar processos internos da própria contabilidade, porque a gente tinha processos longos de fechamento e com uma acuracidade que deixava um pouquinho a desejar, né? Daí você bota energia nisso, a coisa começa a dar resultado, passa um trimestre, passa o segundo, passa o terceiro, daí vem o reconhecimento, até que você fala, poxa, para mim já deu, né? Agora eu quero mais, quero outra coisa. Isso também acho que é uma coisa bastante importante, né? Você sempre tem que se enxergar como sendo o dono da sua carreira. Quando não faz mais sentido, não faz sentido continuar, né? Não faz. Não faz. E não tem nenhum problema você falar disso com as pessoas que estão à sua volta, né? As pessoas têm que saber que você está querendo outras coisas, outros ares. É super... E na maioria das vezes que eu compartilhei isso, as coisas deram muito mais certo do que errado, viu? Ao passo que quando você não compartilha, tende a coisa dar mais errada, né? Cara, você participou de uma empresa que era B2B e depois foi para a L'Oréal, que também tem B2B, mas assim, o foco principal é o público final, né? Qual que é a diferença de trabalhar numa consultoria que vende de empresa para empresa e depois numa empresa que tem que estudar o consumidor final lá na ponta para depois fazer todo o processo ao contrário? Nossa, é muito diferente. É muito diferente. Quando você fala de negociação entre empresas, você está tratando normalmente de duas entidades e você tenta enxergar, ter uma compreensão um pouco maior do que é aquele mercado, né? Quando você entra num negócio de varejo, né, como é o negócio da L'Oréal, são muitas hipóteses, muitos nichos. É uma outra complexidade em termos... Para começar, você tem dados que você está o tempo todo desafiando para entender eles melhor, para saber onde são as grandes apostas. Não é fácil, né? Quem fala que entende seu consumidor fala, mas caramba, quantos consumidores você tem, né? Uhum. Não existe, eu entendo o meu consumidor, né? Você tem que estar sempre se aperfeiçoando para entender com quem você está falando, sabendo que você não está falando com todo mundo. E como é que eu busco esse cara que ficou de fora, né? E na L'Oréal especificamente, a gente fala de um portfólio de mais de 40 marcas, sabe? Então, muita coisa, né? É muita coisa. Isso foi uma coisa assim também que você vai aprendendo com o tempo, né? Eu acho que a experiência ajuda muito, viu, Adriano? Você precisa... A sua experiência ajuda a identificar pontos importantes do assunto para você ir um pouco mais rápido na decisão, sem ter necessidade de se aprofundar tanto. Ao mesmo tempo, você tem que ter sempre a sandália da humildade e escutar quem está à sua volta, que às vezes está ali mais tempo e teve a oportunidade de se aprofundar naquele assunto, porque você não consegue se aprofundar em todos os temas, uhum, né? Você fica sempre um pouco nessa dualidade entre ampliar, né, uma coisa mais generalista e se aprofundar. E você ganha essa capacidade de fazer isso com mais velocidade. Quando você está no mercado de consumo, você também costuma estar mais sujeito aos grandes ciclos, né, macroeconômicos, né? Teve um freio de consumo e você sente isso, teve um aumento da inadimplência e você sente isso. Ao passo que você está num outro segmento, né, entre empresas, você ou antecipa um movimento ou você acaba sentindo um pouco menos, está mais na sua mão, eu acho, né? Ou você sabe com quem conversar. Uhum. Aqui você acaba sendo pega um pouco mais de carona. Mas tem fórmulas de sucesso que acabam funcionando e se provam ao longo do tempo, né? Acho que quando você pensa no mercado de cosméticos, é impressionante. É um mercado que não para de crescer. Você fala, até onde vai esse negócio? Uhum. Né? E ninguém acha que vai parar de crescer, porque você está cada vez com mais novidades. Eles conseguiram ampliar o público, né? O que eu digo isso? Não é mais a jovem, então você já tem as mulheres em cada uma das etapas da sua vida, com cosméticos específicos. Você depois vai para o público masculino, uhum, né? Tem gente que já faz coisa para cachorro,
O mundo pet cresceu tanto, né? Então, você, até cosmético para cachorro você já tem, né? Gato e tudo. Então, criatividade, não, graças a Deus, criatividade não falta pra gente, né? E você vai avançando com essas coisas. Eu vi até a parte de B2B, B2C, né? Tem muita gente no B2B que fala, o B2C é mais fácil. Quando a gente vai falar de marketing, o cara fala assim, não, mas o nosso negócio não é vender Coca-Cola, não é vender Brahma, sei lá. O cara fala de coisas consolidadas ali. Eu acho que cada um tem suas dificuldades, mas eu acredito que o 2C é mais difícil por conta das oscilações econômicas, que é o que você citou. E aí, nessa mesma esteira, né, existe ali, na parte de marketing, existe a persona, existe o público-alvo. O público-alvo é mais antigo, que é mais estudado para B2C. Quando a gente fala de persona, e você está falando de B2B, é muito natural e você consegue perceber no comportamento daquele cara que você está vendendo. Fala, esse cara se comporta assim, assim, assado. Tem um range ali que funciona ou não. E quando você pega público-alvo, para mim é praticamente impossível você traçar ali uma persona. Porque como que você vai... Pega um carro, pega sei lá, o carro de entrada, o Onix. Pega o Onix e tenta imaginar quem que compra Onix. E aí você vai traçar a persona, é um homem de X idade, mora em tal lugar. Tipo, tem um monte de mulher que tem Onix. Então, tipo, é muito difícil. Eu acho que você tem que traçar ali o público-alvo, basicamente, idade de X a Y, classe social de X a Y, e tentar olhar ali qual que é o melhor, baseado em histórico, né? Qual que é a melhor localização. E aí você te dá um tiro de canhão. No B2B, já é o tiro no olho da mosca, né? Acho que é mais ou menos por aí. E o B2B, você tem recorrência, né? Isso é um negócio espetacular para você conhecer seu cliente. Porque você tem cada vez... Se ele está identificado, né? Que é o que o B2C tem buscado fazer, né? Uhum. Você identificar seu cliente para personalizar, né? Customizar uma proposta de valor para ele. Ao invés de tentar adivinhar quem ele é. Mas é uma jornada super longa, né? Tá todo mundo tentando aí e não é fácil e tem muitos erros e tropeços nessa história. O B2B, nesse aspecto, é bem mais fácil, ajuda bastante, né? Você está próximo do seu cliente. Você comentou também do aumento do bolo do mercado de cosmético, né? Então, em determinado momento ali da sociedade era principalmente... a adolescente e a mulher na fase adulta até uns 30 anos, mais ou menos. Agora, a mulher já pegaram todas as idades da mulher. E existe um entusiasmo com o mercado LGBTQIA+, e as outras, desculpa se eu esquecer as outras letras, tá? Para que o público masculino passe a se maquiar ou usar produtos cosméticos. Porém, entretanto, todavia, você pega o mercado o ocidental, a gente está nesse momento. Agora, você pega o oriental, falando principalmente de Coreia do Sul, é uma prática muito comum o homem se maquiar, passar batom, enfim, realçar ali o rosto, enfim, ficar mais bonito perante a um tipo de cosmético. E a gente está tendo acesso a essa cultura muito com os doramas, né, que está passando hoje, tem Netflix e tudo mais. Então, por lá, esse mercado já meio que cresceu um pouco mais, né? Quando a gente vai para o Oriente, o mercado de cosmético é gigantesco. Gigantesco. Se me falha a memória, você pegar o Japão, é o segundo ou terceiro maior país, né, em termos de tamanho de mercado cosmético. E com marcas muito fortes que nasceram lá porque conhecem a cultura e tal. Tudo é evolução, né? E tem um papel muito importante do marketing de ir trazendo, aproveitando, né, essa coisa dos influenciadores, né, independente, né, da origem ou um pouco da bandeira que levanta,
para estar mostrando e evidenciando que tem hábitos de consumo novos que podem fazer bem para você, né? Então a pessoa escuta uma vez, olha a segunda, escutou a terceira e fala, vou lá experimentar esse negócio, vai que é legal mesmo, né? Então tem pro B2C isso é uma arte, custa dinheiro, né? Não é barato, né? Se tem alguém querendo começar um negócio desse jeito, eu falo, puta, não recomendo, porque né, não, é muito difícil, não significa que não vai dar certo, mas é um caminho muito difícil. Agora, quando você já tem um tamanho, né, onde você tem, né, um lugar onde você já garante lá sua receita, seu resultado direitinho, aí você começa a fazer essas apostas que você sair na frente também é muito bom, né? Surgiram muitas marcas incipientes, assim, marcas novas, né, dentro do mercado de cosmético. Eu lembro de uma, acho que era Cream, era alguma coisa assim o nome, que eles trabalhavam com estratégia de infoproduto, de lançamento de infoproduto. Então, eles represavam uma demanda, então era lá um creme facial. Então, eles represavam a demanda, falavam, a gente vai produzir, sei lá, 500 unidades. E a gente vai lançar no dia tal. Fica atento à sua caixa de e-mail, que a gente vai abrir o carrinho e fechar. E aí, cara, era impressionante, que tinha uma menina que trabalhava aqui que ela me mostrou como funcionava. Os caras vendiam os 500 em meia hora, assim. Era um negócio surreal. E aí isso, tipo, encurtava ali o custo com mídia. Então, quem já conhecia e já gostava do produto, já entrava numa fila de espera. Eles faziam um investimento em mídia, ao meu ver, né? Não participei da estratégia, mas pela leitura que eu faço, muito mais para gerar desejo futuro na marca. Então, tipo, ele já tinha ali a base dele vendida, e aí acho que a cada edição eles iam aumentando um pouquinho mais. Então, onde eu estou querendo chegar com isso? Existem novas formas de vender algo pela internet que não seja participando do mercado tradicional, porque se o cara abrir um negócio de cosmético hoje para bater de frente com a L'Oréal, por exemplo, com certeza ele vai perder a guerra, né? Vai ter um pouco de dificuldade, mas olha, cosmético se assemelha um pouco à indústria da moda, sabe? Então, essa coisa da novidade, da experimentação, conta muito. E eu acho que os grandes players não podem nem reclamar aí de um negócio desse, pelo contrário. Porque todo entrante acaba se aproveitando um pouco disso. Né? Se você tem um nome legal, com uma embalagem bacana, e alguém falou, nossa, eu usei e achei que foi top, né? Funcionou super bem, seja meu cabelo, seja para minha pele, né? Não importa. Isso vai gerando uma conexão, um frenesi que todo mundo quer experimentar e tudo. Um pouco esse desejo se fala, né? Essa marca foi muito inteligente de fazer todo um pré-anúncio, né? Falou, vai se esgotar. Isso também é um negócio que deixa qualquer pessoa louca, né? Que é a estratégia eu vou ficar de fora. Não quero ficar de fora disso, né? Nem que seja só para experimentar, né? Exatamente, eu poder comentar no final das contas, né? Puta, foi legal ou não foi legal, né? Eu tenho, né? Aquela coisa do eu tenho, né? E não costuma ser como uma outra coisa que a gente falava bastante lá, né? Muitas vezes como o consumidor, a consumidora vê isso como uma pequena indulgência, né? Eu já ralo pra caramba, né? Pensando na mulher, muitas vezes com uma dupla jornada, né? E fala, poxa, deixa eu me permitir um pouco ter esse pequeno prazer comigo mesmo, né? É a famosa frase eu mereço, né? Então, eu mereço. Toda vez que a gente começou a falar eu mereço, a gente conseguiu abrir mais ali as portas do capitalismo para as pessoas consumirem, né? É isso aí. E você vê o próprio slogan da L'Oréal por muitos anos, porque você vale muito. Você vê como as coisas se conectam no final, né? Tem até um publicitário lendário lá, que era da parte estratégica, era o Júlio Ribeiro, que é o fundador da agência Talent. Infelizmente ele já nos deixou, mas era se não era o maior talento em planejamento que o Brasil já teve, da parte de publicidade e marketing, era um dos.
E ele tem um livro dele que ele narra esse episódio do Eu Mereço. Então ele traz desde lá da Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando os soldados chegaram nos Estados Unidos principalmente, as mulheres tinham ocupado as posições de trabalho que esses homens haviam de ter. E aí começou a ter um certo conflito social ali, do tipo, agora minha mulher trabalha, eu estou sem emprego e não sei o quê. E aí eles começaram a surgir mais vagas, e isso impulsionou mais ainda o crescimento dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra. E com o casal trabalhando, os filhos viraram mais filhos do Estado, então passavam mais tempo na escola ou em outros tipos de atividade, e havia um excedente financeiro que nunca antes na história havia acontecido, de ter um excedente financeiro nas famílias ali, que gerava um potencial de criação de novos produtos para resolver novas dores. E aí ele traz o final do capítulo, ele fala, e aí, tipo, nunca se ouviu tanto porque eu mereço, né? Era por aí. Eu acho que são duas coisas. Eu mereço e agora eu posso. Uhum. Isso aí, o céu é o limite, né? Com certeza. Agora eu vou te falar também, nem tudo são flores, né? Eu já participei de outras campanhas, outras buscas também, outros lançamentos de produto dentro desse mercado de cosmético, onde talvez você já tenha uma marca consolidada e quer fazer um trabalho específico numa submarca, né? E aí você contrata, nossa, aquela porta-voz, né? Uma super modelo, uma super atriz que tem um custo que não é pequeno. E acontece muito também dentro das empresas, né? Quando a pessoa fica um pouco... Eu chamo até um pouco de miopia, né? As vendas cresceram 200%. Aí você fala, é verdade, mas olha, esse incremental junto com essa margem, quanto é que deixou aqui pra gente de resultado? E, surpreendentemente, nem sempre essa conta se pagou. Uhum. Né? Então, também tinha muito dentro dessa minha posição, assim, né? E você tem que falar isso com muito jeito, com muito cuidado, porque o mais difícil, às vezes, é você fazer convergência entre expectativas, né? O ser humano que está comemorando uma vitória e você fala, poxa, amigão, dentro da guerra, dentro do que a gente está construindo, talvez não tenha sido tanto assim, né? Uhum. E fazer esses combinados e tudo. Nunca com um jeito, num modo de ataque, mas sempre num modo de construção, né? Tudo é aprendizado. Mas eu quis trazer esse tema aqui porque são estratégias diferentes e que você nunca sabe como termina. Uhum. E muitas vezes as pessoas acham que com cheque gordo o sucesso está garantido. E falo, não é assim. Não é assim. Bom seria se todos os problemas do mundo fossem resolvidos apenas com dinheiro, né? Porque dinheiro é uma frase que eu ouvi do Abílio Diniz uma vez. Ele falou assim que tem dinheiro no mundo de forma abundante. O que falta é gestão. Então, se você não gerenciar bem esse dinheiro, você não chega a resultado nenhum, né? Com certeza. E aí tem que ter muito claro quais são os indicadores de sucesso para cada iniciativa, para cada empreitada, né? E isso é uma coisa que eu não posso achar, eu como diretor financeiro, os indicadores são A, B e C, e Adriano como diretor de marketing ou de vendas é B, C, D. Assim, a gente tem que ter uma visão comum para fazer esse negócio acontecer. Com muita transparência. Eu acho que por onde eu passei, né, já estou falando de 5, 6 empresas, onde a gente tinha um grupo de trabalho, eu vou chamar de grupo de trabalho, porque não é só o comitê de direção, o comitê executivo, de onde, né, eu venho participando nos últimos 10 anos, mas mesmo dentro do corpo gerencial, mesmo como líder, como coordenador e tal, que você faz suas alianças dentro da empresa para fazer a coisa acontecer. Quando você faz esses combinados de partida, é onde mais vezes a coisa deu certo, viu?
Cara, e tem uma coisa que eu sempre ouço, né? Tipo, eu queria fazer tal projeto, mas e aí? Aí o financeiro barrou. E como que é ser essa figura ah, de o homem que diz o não? Como é ser o homem que diz o não nas companhias? Olha, eu prefiro muito dar o porquê não do que o não. Sempre fui nessa linha, né? E um porquê não nunca como algo fechado, viu, Adriano? No fundo, qual que é a grande parte do meu trabalho? Eu tenho que conectar o que a empresa adotou como estratégia, seja porque está buscando crescimento, seja porque está precisando rentabilizar mais, otimizar recursos, a razão que seja, né? O que é o foco ali dentro da nossa estratégia, com esses pedidos todos do dia a dia. E aí eu tento fazer uma convergência entre as coisas e muitas vezes o que eu abro é um diálogo. Né? O não ponto, e às vezes vem como um não ponto de exclamação, né? Que é o que a pessoa coloca tanto na figura do CFO, eu não acho que seja a postura do futuro. Eu acho que isso pode ter um impacto, às vezes, violento dentro do que são os talentos da empresa, porque toda vez que alguém aparece com uma ideia porque está querendo fazer algo melhor, você tem que dar um pouco de pista para esse cara. Né? E aí você começa a construir com ele. Né? Posso falar, hoje a gente tem, né, onde eu estou hoje, né, dentro da própria Léo Madeiras, e falar, poxa, a gente tem uma coisa tem um crescimento orgânico que está acontecendo. Né? E quando eu cheguei, eu vi investimentos enormes, né, para abrir uma loja grande, e a gente começa a sentar junto e falar, olha, a gente rentabiliza melhor num outro modelo de loja. Então você senta, né, eu como diretor financeiro, sento com o diretor de operações, nossos times, e a gente começa a trabalhar o que é o modelo ideal. E a gente chegou no modelo que a gente investe menos da metade do que a gente havia investido antes para abrir uma loja. E a gente está vendo, graças a Deus, uma curva de crescimento bastante boa em termos de captação de novos clientes e vendas que estão acontecendo. E as lojas atingindo o break-even em menos de um ano, com um payback em coisa de 2 anos. Caramba. Né? Então, eu teria condição de fazer isso sozinho? Acho que não. Eu te digo com certeza que não. Com certeza não. O outro lado de operações teria condição de fazer isso sozinho? Também não. Teria condição de abrir uma loja, mas que leva muito mais tempo para se pagar, talvez. Então, quando você bota os dois na mesa e fala, vamos junto atacar o problema e vamos construir a solução em conjunto, isso tem um valor enorme, assim, para todo mundo, e você ainda consegue reter os talentos, as pessoas, sabe? Assim, agora, porque depois que você aprova, amigão, tem que entregar, né? Não tem outro caminho, tem que entregar. E aí a gente vai em cima acompanhando e sempre uma agenda positiva, né? Porque se não está dando certo, não é que está errado, né? Vamos buscar quais são as alternativas para fazer esse negócio melhorar. Então tem bastante disso assim no meu dia a dia. É igual aqui também, a gente, sempre que aparece alguém com uma ideia, tem uma ideia de fazer isso assim, assim, assado. Ver se faz sentido, né? Primeiro. Aí eu dou o martelo e a taiadeira, falo, tá aqui a ferramenta e vamos atrás. As análises a analogia de um caipira, né? Martelo e taiadeira, fala, se tiver encontrar alguma dificuldade, precisar de alguém que tem mais experiência, conte comigo. Então vai atrás. É isso. Que é o que você falou, né? Vamos fazer junto, bota isso no papel e vamos adiante. Vamos ver como é que funciona. Como que você fez para trazer esses números de loja? O que você imaginou primeiro? O que você atacou primeiro para entender se isso estava sendo viável ou mais ou menos viável? Tive algumas estratégias aí, né? Primeiro, o passado ensina muita coisa pra gente, né? Então, ainda mais eu que era um newcomer, né? Estava chegando há pouco tempo dentro do segmento, aprendendo bastante como funcionava do mercado de marcenaria no Brasil, falando especificamente da Léo Madeiras. E eu olhava para trás e via nossos investimentos que a gente fez, né, em lojas enormes e tal, como rentabilizava e qual o prazo que isso dava realmente de retorno para a empresa. E aí eu comparava com outros segmentos.
Então você vê um pouco também com a sua história e experiência, né? Depois de 7 anos de consultoria, ter passado, né, 11, L'Oréal, graças a Deus, me permitiu trabalhar em 3 países diferentes. O Boticário, por onde eu passei, você vê canais diferentes, né? Loja com franqueado, venda direta. Então tudo isso vai te dando um monte de parâmetro para falar, eu acho que aqui a gente pode fazer melhor. Aí você ganha essa convicção e começa a trazer para as pessoas, não como um dogma, algo fechado, mas você começa a compartilhar, olha só, a farmácia funciona assim, a gente consegue essa rentabilidade. Né? No cosmético a gente consegue assim, tanana. Aqui a gente tem um ticket mais alto, isso é um super ativo para a gente, né? Já para rentabilizar qualquer coisa. Você conhece seu cliente, tem a recorrência. Então você começa a criar algumas métricas, as pessoas falam, realmente nosso negócio é bacana, né? Dá para fazer esse negócio crescer. E você começa a trabalhar o outro lado, fala, dá para a gente rentabilizar melhor. E as pessoas, quando você abre um diálogo e uma conversa, e eu acho que você tem que fazer um pouco desse encantamento, as pessoas começam a ficar do seu lado, né? Porque elas percebem que você sentou no lugar delas, e elas começam a estar um pouco no seu e começam a construir em conjunto. E é assim que a coisa foi funcionando e graças a Deus tá indo super bem. E uma outra coisa que a gente, né, faz lá e fez é, quando você tem um pouquinho de experiência também, isso é uma coisa que você começa a trazer as pessoas para o seu lado para fazer as apostas junto com você. Então, dentro da Léo Madeiras, por exemplo, se olhar os últimos 18 meses, a gente construiu uma subadquirente. Não tinha a menor experiência disso, então hoje a gente tem uma fintech dentro de casa. Que legal. Né? E de outras experiências que eu tive, eu já fiz a abertura de capital de uma empresa, né? Fiz um IPO aqui no Brasil, lá no final de 2020. E eu falei, poxa, a gente tem um produto que é para ajudar, tudo conversa, né? Quando eu falo assim, o marceneiro, ele tem uma informalidade grande, então o mercado bancário tem dificuldade de enxergar ele, porque ora ele está transacionando num CNPJ, ora num CPF, então nunca consegue enxergar todo o negócio dele. Eu consigo. Eu sei quando ele compra de um jeito ou de outro, né? Eu acompanho esse cara há 80 anos. E ele tinha muita dificuldade em conseguir uma maquininha com uma taxa boa. Eu falei, poxa, vamos a gente fazer isso aqui? Caramba, que legal. E montamos uma subadquirente, montamos um time com o apoio da empresa inteira, com o apoio dos acionistas, porque a gente falou assim, isso aqui vai ser bom para o marceneiro. Né? Então a gente hoje oferece uma maquininha com uma taxa super atrativa, para aquele cara que ia ser quase que extorquido para ter uma maquininha e poder vender o projeto dele com cartão, né? Tá para você, Adriano, para mim, né? Para os grandes consumidores. E aí o segundo passo foi falar, poxa, legal, mas além da maquininha eu preciso oferecer para ele também antecipação de recebível, né? Porque você tem ciclos no seu trabalho, você precisa antecipar, né? O cliente quer dividir no cartão em 10 vezes, mas ele tem que comprar o material amanhã para poder te entregar, né? Então e aí fui no mercado, buscar investidores e hoje a Léo Madeiras também tem um fundo de investimento, um FDIC, que começou no final do ano passado, onde a gente oferece antecipação para o nosso marceneiro também com taxas boas e tal, né? Tudo tem que estar conversando, né? Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui que conversa com o que eu falei antes? Não sou eu, financeiro, querendo criar um negócio novo com uma rentabilidade alta para dentro da Léo Madeiras. Eu falando pro time de vendas, e aí eu vou nas convenções, falo, gravo vídeo, vou nas lojas, para falar, olha, você sabia que o seu cliente, o marceneiro, quando ele tem chama de Leozinha, a nossa maquininha, ele acaba comprando mais com você? Então, por quê? Porque você está ajudando ele. Tem um certo exercício de gratidão. A gente agradece ele pela compra, a gente dá mais ferramentas para ele. Isso vira uma espiral muito positiva dentro do B2B. É o melhor tipo de negócio, né? É o ganha-ganha ali, né? Exatamente, é o ganha-ganha, mas você tem que estar muito conectado, porque eu vejo às vezes pessoas que chegam de fora
fica pensando no ganha de um lado só, né? Uhum. E você nunca pode perder essa conexão do ganha do seu cliente, né? E eu prefiro ser medido pelo ganha do meu cliente, né? Acho que isso vem na frente do ganha dentro da Léo, porque no final, quando você soma a venda incremental que aconteceu dentro da loja, nossa, mais que se paga esse negócio. E eu posso te garantir, a gente está no nosso 2024 aqui, vai ser o primeiro ano completo dessa operação, da Fintech, e a gente vai chegar com um pequeno lucro no final do ano. Estamos na curva de crescimento, mas já vai dar um pequeno lucro. E acho que é isso que tem que ser, né? Agora eu entendi algo que aconteceu comigo. Eu tenho um marceneiro de confiança, então aproveitar, Alex, obrigado aí pelos serviços prestados. E aí quando eu fiz alguns móveis com ele falou assim, eu preciso de X% para compra do material inicialmente. Falei, tá bom, então fui lá, X%. E agora eu estou fazendo novos móveis com ele. E aí ele falou, você quer fazer em quantas vezes? Falei, quantas vezes tem sem juros? Ele, até 10. Falei, então tá bom, então vamos 10 vezes sem juros, né? Deixa o meu dinheirinho aplicado lá. E agora eu entendi o que está acontecendo com ele. Falei, ficou muito bonzinho do nada, né? Eu fico super feliz de ouvir isso, fico feliz de ver que o Alex tenha feito mudar a experiência, né, de venda dele, né, enquanto um profissional, sério e tal, para o consumidor, mas é isso que a gente tem que se enxergar dessa forma, né, como realmente um vetor, alguém que catalisa mudanças dentro do setor que vão contribuir para uma melhor experiência do consumidor final. Bacana. Cara, quais são, se você tem, né, alguns livros para indicar para as pessoas que estão assistindo que foram mudança de chave ali? Você tem isso? Tem os seus livros preferidos ali na área de negócio ou você lê mais aventura, esse tipo de coisa? Olha, eu li muito quando era garoto, muito mesmo. E vou te falar uma coisa que muita gente vai odiar de ouvir. Uhum. Hoje eu leio mais artigos do que grandes livros, né? Uhum. Eu tenho a necessidade de chegar na conclusão bem rápida das coisas. Tem um livro especificamente que eu li que para mim que foi marcante, né? É de um professor de Harvard que agora eu não vou lembrar o nome, mas depois eu mando para você. Aí a gente fixa no comentário aqui. E se chama Innovation as Usual. O negócio foi escrito, já deve ter uns 15 anos, um negócio assim. E fala muito da mentalidade que a gente deve ter, buscar para fazer com que as coisas avancem, já com aquela coisa da experimentação, já com aquela coisa de errar pequeno e seguir adiante. Quando as pessoas não falavam tanto de agile e tudo, né? Uhum. Hoje surgem grandes rótulos, né, para tudo que se faz, porque acho que fica mais fácil quando você empacota, fica mais fácil de vender, as pessoas reconhecerem e tal. Mas nem sempre vem com todos os conceitos e a profundidade, né? E esse livrinho ele vem com vários cases, acho que foi por isso que eu gostei tanto dele, de várias empresas de diferentes segmentos, contando um pouco a história de como as inovações foram acontecendo em cada um desses lugares, e você vê como é um processo que ele tem seu tempo para acontecer, e como a determinação de às vezes poucas pessoas foram determinantes para aquilo ser um sucesso. Uhum. Né? Então, para mim foi um negócio bem emblemático assim, que eu carrego para a vida. Carrego para a vida e aplico no dia a dia, porque a boa ideia pode estar em qualquer lugar. Que legal, cara. Você comentou algo que é interessante para mim, assim, que o mercado geralmente pega conceitos e empacota para conseguir vender eles de uma forma mais fácil, ali, mais palatável, né? E eu, principalmente com marketing, eu percebo isso, que é a minha área de mais entendimento ali. Quando você lê o marketing lá, os livros do Kotler, né? Que traduz Philip Kotler. Que traduz nos conceitos de 1, 2, 3, 4, agora acho que tem 7.0, alguma coisa assim.
E, cara, aquilo ali muita gente acha chato, eu acho chato pra caramba também. Geralmente livro didático, assim, ele pega um conceito e repete muito o conceito até você pensar, cara, será que eu não entendi? Né? Mas ele é meio que o pai do negócio, sabe? Tipo, leia, lançou o novo do Kotler, leia. Se você quiser estar atualizado em marketing de forma global ali, do que está acontecendo no mundo, lê aquilo ali. E aí você percebe que existem vários empacotamentos em algumas camadas dos livros dele. Então, tem empacotamento B2B, tem empacotamento B2C, e as pessoas passam um batom e chamam de outro nome. Então, pelo comentário que você fez do livro, Agile e tudo mais, existem muitos conceitos antigos que são embelezados e viram coisas novas. Então, na minha humilde opinião, busque ler ou consumir coisas que são um pouco mais antigas e mais fundamentais ali. Então, se é um best-seller, leia. Provavelmente você vai tirar dali grandes conteúdos e grandes aprendizados que vão te dar uma visão um pouco mais geral do que só você fazer um pequeno curso ali na internet de uma parte. Os cursos na internet são bons também, né? Mas se você quiser aprender algo ali na prática e de forma muito rápida para aplicar, mas acho que nada dispensa aí ouvir os caras de cabeça mais branca, né? Que você falou, o cara escreveu há 15 anos atrás. Então, eu imagino que esse cara já tenha muita experiência, né? Tem, e é aquela coisa de você buscar o conceito, né? Não é decorar um caminho, uma fórmula mágica. É sempre se perguntar o porquê. E uma vez que você domina o porquê das coisas, aí você vai usando as suas ferramentas para fazer o seu próprio caminho, né? Esse é o segredo do sucesso. Boa. Tem uma questão também de criar fluxos de e-mail. Então, o projeto é assim, começa com atração, né, conversão, fluxo de e-mail, tal. Aí, beleza. Aí, passou um tempo, o cara falou, cara, isso aí não funciona mais. Por que não funciona? Porque ninguém lê e-mail. Cara, o conceito do fluxo de e-mail são mensagens, que você cria uma jornada para a pessoa chegar até tal lugar. Mas essa jornada de e-mail, você pode fazer por WhatsApp, você pode fazer por remarketing. Então, se você não entendeu o conceito, provavelmente você vai ter dificuldade na evolução de determinadas estratégias. Então, acho que o mais importante é entender o conceito e não decorar a fórmula, né? Isso aí. E aí você vai fazendo essas pequenas inovações, né? Onde você muda o canal onde você quer se comunicar e aplicar aquele conceito e você fala, poxa, o resultado melhorou, então vamos mais por aqui, né? Uhum. Mas só tem essa sacada quem entendeu o conceito do início ao fim e vai se adaptando. Uhum. E tem a coragem de experimentar, porque isso é outra coisa importante, né? Muita gente às vezes prefere ficar esperando que alguém peça. Tem que ter a coragem de experimentar, né? Então... A gente criou uma metodologia de marketing aqui chamada Trust Marketing, marketing de confiança. Porque, ao nosso entendimento, ninguém vende se não tiver confiança naquilo que está sendo vendido. E aí, como que a gente trata a questão? Até todo mundo que entra aqui faz esse treinamento. Então, ele nasceu porque as pessoas vinham com treinamentos do mercado e cada um chamava um item de uma coisa e virava uma bagunça, assim. Então, a gente pegou e empacotou, colocou tudo dentro de uma metodologia própria. E aí, a principal questão, né, uma pessoa entrou e falou, cara, eu achei que ele não dá muito passo a passo. Eu falei, a parte mais importante do treinamento é a parte onde a gente ensina você a fazer a experiência. Por quê? Confiança, vender através de confiança, construir marca através de confiança, é desde que a gente começou a fazer negócio. Então, desde quando as pessoas pegavam lá o quilo de batata que sobrou, levavam o quilo de cenoura e trocava. Se o cara não confiava que aquilo lá não tinha bicho, sei lá, tinha algum tipo de problema, ele não trocava. Então, confiança é da natureza ali humana na área de negociação. A forma como as pessoas se comportam para consumir também, existe um padrão. Então, o cara que compra
uma garrafinha, compra um carro, uma batata, ele passa por alguns processos alimentares de decisão que é um padrão. O que vai mudar? Se vai funcionar ou não a sua comunicação. Então, isso você pega lá a metodologia científica, sem querer falar muito difícil, mas eu acho que foi Descartes, né, que inventou a formulação ali, que é o que virou growth marketing ou gestão em growth. É basicamente você pegar, ter uma hipótese, tenho aqui uma probabilidade que eu acho que ela vai dar certo, de 0 a 10. O impacto disso dentro dessa operação é de 0 a 10. E aí você mede ali a sua confiança. E aí você coloca o resultado. Então, acho que o grande ganho do negócio existe um comportamento, existe uma forma como o ser humano faz negócio e vai testando hipótese. Porque a partir daí você tem uma continuidade daquilo. Se você não entender o conceito, não adianta entender a fórmula, né? E é super rico porque você ganha repertório com isso. Uhum. Né? Quando você testa e fala, olha, funcionou mais aqui, funcionou menos ali, isso vai te dando caminhos e tudo, e é muito bacana porque sempre tem sobre a nossa cabeça a questão do momento e do contexto, né? Uhum. Então, isso te obriga muitas vezes, e isso é uma coisa que a gente não pode jogar fora uma ideia do passado também, porque alguém falou, não deu certo. Puta, não deu certo naquele momento, não deu certo daquele jeito, né? Se você está convencido de que a coisa pode, testa de novo, testa de outro jeito, né? E pode ter bons resultados aí também. A gente tem o David Ogilvy lá, que ele escreveu um livro que é Confissões de um Publicitário. E esse cara, ele falava que os anúncios que você realmente podia provar que davam certos eram anúncios de venda direta, que eram aquelas revistinhas tipo o Avon. Então, a empresa fazia ali a diagramação, enfim, os anúncios do produto, levava isso para os consumidores e ela marcava ali no papel qual que ela queria. Eles tinham também nos Estados Unidos uma forma de vender por correio. Então, o cara tinha o mailing dele, mandava a revistinha para todo mundo, as pessoas marcavam e ele retornava e aquilo depois retornava em pedido. Então, você pega esse cenário, é a empresa fazendo comunicação direto para o consumidor. Então, é emissor e um receptor. Uhum. E aí ele falava, o que mais funciona é isso, você tem que testar isso, aquilo. As fórmulas que eu encontrei são essas, assim, assim, assado. Como que as pessoas compram hoje? A empresa vai lá, faz uma comunicação na rede social, alguém clica e compra. Então, nada mais atual do que, sei lá, um livro dos anos 70. Né? É algo que, tipo, cara, dá uma requentada, entende que o meio mudou e segue a técnica. E isso dá certo. É impressionante, cara. É isso aí, dá super certo. Esses paralelos são super ricos, né? De estar sempre se fazendo aqui. E acho que todo mundo que chega no mercado de trabalho e tal tem que começa a criar, é super importante construir essa visão. Você falou um pouco da história, né? Mas como que você pode reenvelopar alguns conceitos antigos ou práticas antigas hoje, né? Você deu um belíssimo exemplo aí pra gente agora. Bacana. MV, desculpa a intimidade. Tá? Pelo amor de Deus, MV. Marcos Vinícius é um nome muito comprido, vamos dizer, MV tá muito bem dito. Cara, queria agradecer a sua participação, de coração mesmo. Foi uma aula aqui, poder estar com você durante esse pequeno tempo aí. Aprender um pouco mais aí da sua jornada, o que você fez, o que você deixou de fazer. Uma simpatia de pessoa. E aproveitar para deixar seus contatos, como é que faz para as pessoas se conectarem com você. E também os meios da Léo Madeira, como é que faz para se conectar com a Léo. Ou comprar, principalmente, né? Olha, para me encontrar, acho que o LinkedIn é o mais fácil, né? É marcos.vinicius.santos lá, Marcos Vinícius Santos, Marcos com U e Vinícius com U, super importante, né? Vocês vão me encontrar facilmente. E a Léo, a gente tem um site lindo e maravilhoso, e-commerce que funciona super bem, atende o Brasil inteiro, né? www.leomadeiras.com.br.
Lá vocês conseguem ver desde onde estão nossas lojas, né? Conseguem entender um pouco da nossa rede e fazer compra também direta, quem assim desejar, viu? Para atender o Brasil todo. Maravilha. Cara, saúde, sucesso sempre. Que Deus continue te abençoando e você criando soluções aí, gerando muita receita e muitas conexões positivas aí com as pessoas. Para nós, Adriano, para nós. Foi um prazer, muito obrigado, viu? Sucesso sempre aí. Eu que agradeço.